Aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Nós estamos aqui para cultuar a Cristo Jesus como Senhor e nos alegramos porque Deus nos dá esta oportunidade tão feliz. O que estamos fazendo aqui neste momento não é algo apenas em benefício próprio. Nós estamos verdadeiramente exaltando o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E Ele é merecedor de toda a honra, de todo louvor. Eu quero convidar todos a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de João. Evangelho de João, no capítulo 12. Vamos ler do verso 23 até o verso 43 desta porção preciosa das Escrituras Sagradas. Palavra que Deus usará nesta noite para impactar os nossos corações. João capítulo 12, a partir do verso 23. Jesus diz assim: em verdade vos digo. Verso 23. Respondeu-lhes Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra, primeiro não morrer, fica só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Agora está angustiada a minha alma, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: eu já o glorifiquei, e ainda o glorificarei. A multidão, pois, que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão, e outros diziam: não, foi um anjo que lhe falou. Então explicou Jesus: não foi por mim que veio esta voz, mas sim por vossa causa. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isto dizia, significando com que gênero de morte estava para morrer. Replicou-lhe, pois, a multidão: nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. Como dizes tu ser necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é este Filho do Homem? E respondeu-lhes Jesus: ainda por um pouco a luz está convosco. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem. Quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Jesus disse essas coisas e, retirando-se, ocultou-se deles. Embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele. Para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou-lhes os olhos, endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Isso disse Isaías, porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessaram para não serem expulsos da sinagoga. Por quê? Porque amaram mais a glória dos homens do que a glória
de Deus. Nós te exaltamos, Senhor, porque esta é a tua palavra, e nós nos inclinamos diante dela, pedindo que o teu Espírito assente este ensinamento ao nosso coração. Faz-nos, ó Deus, repousar toda a nossa mente, toda a nossa inteligência, toda a nossa atenção, todas as nossas emoções sobre a tua verdade, para que ela salte sobre nós e nos traga o propósito do Senhor na compreensão deste teu livro sagrado, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Quando eu for levantado, atrairei todos a mim. É a palavra de Jesus. Durante este mês em que nós nos preparamos para celebrar a Páscoa, que é um simbolismo, é um emblema da ressurreição de Cristo Jesus, um dos mais firmes fundamentos do cristianismo, eu trago aos irmãos uma reflexão sobre a glória de Cristo. E antes de qualquer coisa, eu quero dizer que eu me sinto muito pequeno para falar sobre a glória de Cristo. Eu relutei em estar aqui falando sobre isso, e eu tenho medo de falar sobre isso, porque esse assunto está muito acima da minha compreensão. Eu não sei se eu posso entender tudo o que vou falar hoje à noite, com clareza. Eu não sei se eu tenho uma compreensão tão profunda do que é a glória de Cristo Jesus, diante das minhas limitações humanas. E eu preciso muito da sua oração. De antemão, eu quero esclarecer que existe uma grande possibilidade de que esse assunto não interesse alguns aqui. Eu temo que sejam muitos. Até porque nos últimos dias, e eu não quero aqui julgar ninguém, por favor, eu estou totalmente convencido pelas Escrituras de que nós, seres humanos, estamos tão comprometidos com a nossa própria glória, que talvez não nos interesse tanto ouvir falar sobre a glória de Cristo Jesus. Normalmente nós procuramos um refúgio na religião e buscamos neste encontro respostas para a nossa vida, bênçãos espirituais, resolução de problemas, a resposta para alguns questionamentos e dúvidas. E este assunto talvez pareça não nos chamar tanto a atenção, no entanto, ele é fundamental e importante. Quando Jesus deflagra essa ideia, ele estava sendo buscado pelos gregos, porque se interessaram, não eram judeus, eram outros povos que estavam vindo atrás de Jesus para entender quem ele era, e Jesus está muito próximo da sua morte. Então ele diz: a minha hora está chegando, e esse é o momento em que o Filho do Homem será glorificado. Quão importante é a glória de Cristo para nós? Eu quero falar sobre a glória de Cristo, mas talvez a glória de Cristo não seja assim tão relevante para muitos, por aparentemente não ter nada a ver com as nossas necessidades e com as nossas expectativas para um momento como este. Estou convencido pelas Escrituras de que um dos grandes inimigos da glória de Cristo é a nossa busca incessante pela glória pessoal. Eu quero pensar sobre isso. O que é glória? Glória é exaltação. Mais especificamente, glória é exaltação do eu. No Antigo Testamento, quando Moisés quer ver a face do Senhor, ele diz: mostra-me a tua glória, mostra-me a tua face. Glória, portanto, era a manifestação da presença de Deus. O termo mais utilizado no Antigo Testamento, o termo hebraico é kadosh. E kadosh significa dignidade, peso, brilho, presença.
Tem a ver com a presença de Deus no meio do seu povo, a manifestação da presença de Deus no meio do seu povo. Já o Novo Testamento utiliza uma palavra um pouco mais popular, a palavra grega doxa, que também tem a ver com presença. Quando doxa é usado, por exemplo, em referências, quando Jesus fazia milagres, manifestava a sua glória entre eles, manifestava a sua doxa entre eles. Mas doxa possui sentido de opinião, reputação. Então, glória, no Novo Testamento, tem uma relação estreita com opinião e com reputação. E é uma tentativa de extrair dos outros admiração, aceitação e gratificação. Pense nisso. Primeiro, a admiração, as pessoas olham e eu chamo a atenção delas. Segundo, a aceitação, elas vêm a mim e me recebem e querem que eu esteja perto delas. E terceiro, a gratificação. Elas vão me agradecer e elas vão devolver a mim em benefícios aquilo que eu estou fazendo por elas. A grande questão e o nosso grande empecilho de pensar sobre a glória de Cristo é exatamente a nossa glória humana. Glória sempre foi alguma coisa que nos encantou, que encanta seres humanos, desde a queda. Ora, a queda de Lúcifer está relacionada a uma busca desmedida, obsessiva, uma tentativa de roubar a glória de Deus para si. Então Lúcifer quer ver a glória de Deus sendo vivida no seu próprio brilho, no seu próprio esplendor. Portanto, buscar a glória humana, desprezando a glória de Deus, passou a ser o padrão normal da conduta humana. Isso sempre ofendeu a Deus. O Senhor diz pela boca de Isaías capítulo 42, verso 8: Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória não darei a outros, nem o meu louvor às imagens de esculturas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória não darei a outro, nem o meu louvor às imagens de esculturas. Pense nisso. É a palavra de Deus. Ele não divide a sua glória. E por ser esta uma lei divina, uma lei régia, o ser humano caiu diante da tentação no Éden e foi colocado em dissensão contra Deus. A Bíblia diz que Deus nos criou conforme a sua imagem e semelhança. E na queda, o homem foi desfigurado da imagem e semelhança de Deus. O que Deus pretendia na criação humana era refletir através do homem a sua própria glória. O homem não tem glória própria. O homem reflete a glória de Deus. Foi criado para isso, para ser um espelho da glória divina. Mas a partir da queda, o homem passou a desejar ter a glória de Deus, usurpar da glória de Deus. Então, por causa desta fome, deste desejo que nós temos, nós seres humanos temos, da glória pessoal, de adquirir glória pessoal, muitos estão dando o que têm e até o que não têm, a sua própria vida, como mártires. Eu me refiro aqui àqueles que, em nome da glória pessoal, em nome dos benefícios prometidos por ela, esgotam suas expectativas em relação a essa vida e se entregam à morte convictamente, em função de alguma causa ou de alguma ideologia meritória.
quando você ouve que um kamikaze morreu, matando várias outras pessoas, que um homem-bomba terrorista explodiu a si próprio para poder matar aí uma dezena ou centena de outras pessoas. Imagina-se inicialmente que eles fizeram algo que na percepção deles foi incrível, uma abnegação, um ato de abnegação. Não é verdade. Por trás disso, há uma busca por glória pessoal tão intensa, tão profunda, que fez com que tal pessoa tomasse essa decisão insana. Há ali um sentimento meritório. Ele sabe, e ele quer, e ele acredita que vai receber algum tipo de benefício muito grande pelo que realizou. Eu não creio que haja ninguém aqui com coragem suficiente para ser um kamikaze, um homem-bomba. Mas todos nós, sem exceção, temos uma tendência a puxar a glória para cima de nós. Temos uma certa tendência narcisista. Quando a psicologia diz que uma pessoa tem um caráter narcisista, isso significa que essa pessoa não consegue enxergar outros no universo, a não ser que esses outros lhe interessem dentro das suas expectativas e das suas necessidades. O narcisista jamais enxerga que é um narcisista. Se você chegar para uma pessoa narcisista e disser, você é um narcisista, ele vai se revoltar contra você. Mas quando você conversa com um narcisista, ele não te olha nos olhos. Os olhos dele ficam vagando. Ele não se concentra no que você está falando. Ele não se interessa pelo que você fala. Os seus assuntos não o interessam. O narcisista vai até um ponto, um limite, onde ele encontra nessa tentativa de diálogo uma ponte para expressar o que ele pensa, o que ele quer, o que ele gostaria de falar. Ele não consegue dialogar, ele não consegue se comunicar, entendendo-se como parte de um contexto, como parte de uma comunidade. Ele se isola, ele trabalha dentro da sua mente como se fosse um ser único. Ele perde a noção da comunidade. Ele não está atento. Os olhos dele não se fixam em você quando você está falando. Ele está logo pensando em algo que lhe interessa, que é importante para a vida dele. E o Senhor dá um grito lá do céu, pela boca de Davi, lá no Salmo 4, verso 2, o Senhor diz assim: filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Até quando? Até quando vocês vão se enxergar como seres únicos? Até quando vocês vão cobrar e exigir valor pessoal, como se vocês fossem mais importantes do que qualquer outra pessoa que está sobre a face da terra? Agora veja que incrível, no texto que nós acabamos de ler, o texto se encerra dizendo que muitos dos oficiais, muitos do alto escalão, daquele grupo dos judeus, muitos creram em Jesus, mas não tiveram coragem de confessar Jesus, porque eles amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Então eles estavam cativos da opinião pública, eles estavam cativos da reputação deles imposta sobre a população. O que é que eles vão pensar de mim? O que é que eles vão falar sobre mim? Se eles perceberem que eu estou rejeitando os preceitos do judaísmo e eu estou abraçando a fé cristã, o que é que eles vão dizer de mim? E eles não queriam perder a sua reputação diante das pessoas, por isso eles rejeitam a Cristo, por isso eles não querem confessá-lo, porque eles querem ser aceitos pelas pessoas.
Isto é glória pessoal. Querer aceitação, querer admiração, querer gratificação. Quando Paulo escreve a sua carta para Timóteo, a sua segunda carta, parece que ele tem um vislumbre, um pequeno lapso, que se encaixa dentro da nossa cultura. Parece que Paulo é capaz de enxergar, pela graça de Deus, eu creio que ele enxergou mesmo, o ano de 2016. Então ele escreve assim: sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos muito difíceis, tempos muito selvagens, tempo de selvageria no meio das cidades grandes e bem desenvolvidas, porque os homens serão egoístas, voltados para si mesmos, serão avarentos, não vão abrir mão do que têm, serão jactanciosos, serão cheios de si, serão arrogantes, orgulhosos, serão blasfemadores, serão desobedientes aos pais, serão ingratos. Aliás, gratidão é uma coisa tão rara hoje. Alguém que volta para agradecer, alguém que volta para dizer: obrigado, pai, obrigado, mãe, obrigado, vô e vó, obrigado, líderes. As pessoas serão irreverentes, e é verdade, tudo é uma brincadeira, o tempo todo, tudo é levado na gozação, tudo é inclinado para o divertimento. Se for engraçado, é ótimo. Serão desafeiçoados, não terão afeição, serão implacáveis, rudes, serão caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores. Não há mais aquele senso de responsabilidade num contrato, numa aliança. Trai-se facilmente. Atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. O prazer é o que importa. Pior, tendo a forma de piedade, mas negando-lhe, entretanto, o poder. O pior de tudo é que ele diz que isso tudo acontece num ambiente de falsa piedade, de falsa religiosidade. As pessoas hoje são religiosas, mas elas não estão nem aí, porque estão procurando na religião um benefício pessoal, a glória pessoal, o suprimento das suas carências pessoais. Eles têm aparência de piedade, mas negam o efeito disso na sua alma. Essa semana eu estava lendo um livro de Ravi Zacarias. Ravi Zacarias é um escritor incrível e um apologeta que tem defendido a fé cristã em universidades ao redor do mundo com uma inteligência incrível. E ele escreveu um livro intitulado Quem é Jesus? Estava lendo um capítulo deste livro e me deparei com uma comparação que ele faz. E ele fala sobre Oprah. Já ouviu falar de Oprah? Oprah é aquela entrevistadora americana, uma mulher incrível, incrível. Se a gente acha que Jô Soares é um homem inteligente, ele perde longe para ela. Oprah é uma daquelas figuras meteóricas que veio do nada, de um lar pobre, no meio da discriminação, que ela foi filha de pais adolescentes e quando o namoradinho descobriu que a namorada estava grávida, foi embora, abandonou, e ela então foi criada pela avó, veio de um lar muito pobre, muito carente, foi criada dentro de uma igreja batista. E Oprah era uma menina brilhante, de uma inteligência indescritível, não vista.
E ela tinha uma facilidade muito grande de pegar as histórias bíblicas e de contar as histórias, e contando as histórias, ela fazia com que as crianças a admirassem, não só as crianças, mas os adultos ficavam encantados ao vê-la falar e contar as histórias, dando vida às histórias bíblicas e extraindo profundas lições dessas histórias, aplicando-as diretamente aos seus ouvintes. Isso quando era pequena ainda, tinha 12, 13, 14 anos de idade, com 18 anos. Era uma das pessoas que incrivelmente conhecia a Bíblia, já tinha lido e decorado a Bíblia em vários textos de Gênesis, Apocalipse, uma mulher extremamente fundamentada na fé cristã. Conhecia muito bem as Escrituras Sagradas. Tinha uma fé aparentemente inabalável. E esta mulher enveredou pelo mundo. Ela começou a ser conhecida a partir da igreja, mas atraiu a atenção da sociedade e dos produtores de mídia. Então ela foi fazer programas de TV e começou a crescer como entrevistadora e se tornou um dos maiores fenômenos dos Estados Unidos. De tal maneira que as pessoas falam da cultura antes de Oprah e a cultura depois de Oprah. As pessoas falam da linguagem, da gramática americana, da língua inglesa, usando o termo opratizar, que era criar termos que criaram corpo e forma a partir das entrevistas dessa mulher. E ela, que era uma pessoa que não era nada, de repente começou a fazer com que várias outras pessoas, artistas, figuras políticas, se tornassem famosas porque passaram pelo programa dela. Essa mulher chegou a ganhar 50 milhões de dólares ao mês. Você tem ideia do que é isso? Eu não. Não tenho a mínima ideia. 50 milhões de dólares ao mês. Acontece que quando ela era jovem, ela tinha um amigo chamado Gary Holt. E um dia, compartilhando com ele as suas experiências de vida, ela pegou o diário de Gary Holt e escreveu a seguinte frase: você me mostrou por suas ações, pela maneira como vive, dia após dia, que existe verdadeiramente um só caminho, Jesus Cristo. E que se Ele não assumir o controle, se Ele não conduzir todo o espetáculo, a vida será apenas uma incessante luta, sem nenhum significado. E daí ela saiu então para a sua carreira ascendente meteórica. 20 anos depois, ela resolveu entrevistar este amigo, Gary Holt, num dos seus programas. E o convidou. E ele veio. E quando ele chegou lá, e foi até o estúdio, e tudo estava sendo preparado, ele pediu para ir onde ela estava, e quando se aproximou dela, ali estava ela, rodeada de um séquito, de uma equipe técnica de altíssimo nível, de uma equipe cosmética, uma equipe que estava configurando a aparência dela, para que a glória dela fosse transmitida pelas câmeras. Ele olhou bem para ela e disse: para que isso tudo? Para que tudo isso? Ela disse: é porque eu quero dizer as verdades para o país. Aí ele, com aquele sentimento de: você não precisa disso, enfiou a mão na bolsa, tirou o diário e mostrou para ela a frase que ela havia escrito 20 anos atrás. Ela leu a frase, gracejou e disse: Deus ainda é um rei. Deus ainda é um rei. Mas ela negou a sua fé. E ela criou o seu próprio compêndio religioso, criou a sua própria percepção do mundo espiritual, ou pratizado. E a sua religião está totalmente absorvida da sua própria glória e do seu próprio brilho. É fundamentada na figura dela. Como é que a gente tira uma pessoa disso e diz assim: você não vai conseguir fazer com que a glória de Deus avance por meio da sua vida se você não abrir mão disso? Daqui a pouco você vai entender isso a partir do texto que nós lemos.
Quem vai abrir mão disso? Quem vai abrir mão de todo esse aparato, de toda essa glória, de toda essa riqueza, para voltar a uma verdade escrita há 20 anos atrás, num pequeno diário? Quem vai voltar? E antes que a gente a condene, eu fico aqui me questionando se o mesmo não acontece muitas vezes conosco. Quando galgamos estágios da nossa experiência, da nossa vida, quando subimos mais um degrau e olhamos para trás e percebemos que pessoas ficaram para trás, e que talvez a gente não queira mais estabelecer a mesma relação com elas, porque agora nós estamos num outro nível, e neste novo nível, existem novas conquistas, novas percepções, e novos desafios, porque o mundo nos ensina que o desafio de cada degrau é a expansão da nossa glória circunstancial. No momento em que eu subo um degrau, eu preciso me apresentar, eu preciso me posicionar, eu preciso ser alguém. Então, se eu for alguém ali, aí eu vou galgar o próximo. E se eu conseguir ser alguém, eu vou galgar o próximo. Essa é a percepção do mundo. Será que alguém teria coragem de fazer o processo reverso, de vir de lá para cá, de deixar de lado o seu brilho próprio? Porque o que aconteceu com ela tem acontecido com centenas e milhares e milhares e milhares de pessoas. Por causa dessa ânsia que o coração humano tem, que nós temos, que eu e você temos, pela glória pessoal, pelo brilho pessoal, todos nós sem exceção, buscamos experiências de valorização pessoal, buscamos experiências de destaque, nós queremos ser reconhecidos, e ter um pouco de fama não faria muito mal para nós. Nós queremos sim ser honrados, nós queremos ser destacados, nós queremos ser aceitos no meio social. Nós queremos que as pessoas nos gratifiquem pelo que fazemos por elas. Queremos ou não? Queremos. Nós exigimos disso, de quem mora com a gente na mesma casa, de quem é vizinho nosso, de quem trabalha com a gente quer que as pessoas reconheçam o que nós fizemos, nós queremos ser aceitos no meio. Coloque um homem ou uma mulher diante da possibilidade de alcançar a sua glória pessoal, e eles estarão submetidos à mais séria provação de toda a sua existência. Segundo Salomão, o homem é provado pelos louvores que recebe, não é pelas tentações, não é pelas lutas, pelas provas, mas pela exaltação, pela glória pessoal. Ocorre que o narcisismo está relacionado há uma atitude de fazer com que haja uma atenção excessiva voltada para o eu. E a Bíblia segue um caminho totalmente adverso a esse. A Bíblia diz que nós somos criados para exaltar a Deus e fazer morrer o nosso próprio eu. Não é fácil isso, mas é o que a Bíblia diz. Nós somos criados para a glória de Deus e para fazer morrer o nosso eu. Na percepção de João convém que ele cresça e eu diminua. Que mensagenzinha para a nossa sociedade, né? Como assim? Eu quero ser alguém. Deixe que a glória de Cristo avance para o meio da sua vida. E Ele vai fazer o que Ele quer que você seja. As pessoas não aceitam isso, porque nós estamos tomados, impregnados por todos os lados deste sentimento de narcisismo que nos sufoca o tempo todo. E o narcisismo é um pecado que gera outros pecados na nossa existência. O narcisismo gera o orgulho próprio, aquele autoconceito elevado. Paulo fala sobre isso em Romanos 12, verso 3. Ninguém pense de si mesmo além do que convém, mas quando pensar de si mesmo, pense com moderação. É a palavra do apóstolo. Não pense de você além do que você é. Autoconceito elevado.
Este narcisismo também afoga os homens em sentimentos de autopiedade, autocomiseração. A autocomiseração, o ser coitadinho, é uma forma de provocar as pessoas, de manipular as pessoas, para que elas venham e se aproximem de nós, e nos aceitem, e façam o que nós queremos, e nos gratifiquem. Você conhece pessoas assim, que o tempo todo ficam andando de coitadinhos. Oh, estou sendo perseguido. Oh, o meu patrão me persegue demais naquela empresa. Oh, a minha família me persegue. Oh, eu fui abandonado. Ah, eu sou filho de mãe solteira. Ah, eu tive um lar muito pobre. Ah, eu sou um coitado. E a pessoa se joga dentro disso o tempo todo para tentar manipular todo mundo e trazer as pessoas para perto dela e fazer com que as pessoas façam o que ela quer que seja feito. Autopiedade deriva deste sentimento de orgulho, deste sentimento narcisista. A inveja, a cobiça, o desejo de ter o que os outros têm, de ser o que os outros são, de estar onde os outros estão. Por que é que eu lutei tanto na vida? Por que é que eu me esmerei tanto e eu não consegui alcançar? E de repente vem o outro, mais novo do que eu, não é tão inteligente, pelo menos na minha percepção, e passa rápido por mim e de repente, ele alcançou. Ele conseguiu um emprego. Ele foi promovido. E eu fiquei para trás. Está errado isso. Pobre coitado de mim, a culpa é dos meus ancestrais. O narcisismo faz com que as pessoas também sejam ciumentas. A inveja você tem daquilo que é externo, do que é dos outros. O ciúme não. O ciúme é quando você conquista alguma coisa e você abraça essas coisas, coloca debaixo das suas asas e diz: isso aqui é meu, eu não divido com ninguém. Nada do que eu tenho. Eu não ajudo pessoas, eu me torno uma pessoa egoísta, apegada. O narcisismo faz com que as pessoas tenham contendas. Paulo diz isso lá em Timóteo. E as contendas vêm justamente porque o narcisista não consegue formar vínculos de amizade profundos. Então ele quebra um aqui, quando ele começa a conviver com as pessoas, como ele quer exigir que as pessoas sejam sempre o que ele quer, façam o que ele gosta que façam, então ele começa a selecionar e a quebrar vínculos, ele vai quebrando, até num determinado momento que ele está totalmente polarizado, isolado da sociedade. Ninguém quer ficar perto de um narcisista, ninguém quer ficar perto de uma pessoa orgulhosa, as pessoas vão se afastando dela, ela machuca, ela fere, e como não tem percepção de comunidade, ele vai ficando sozinho, o tempo todo. Outro grave pecado é a usurpação, é usar as pessoas de uma forma conveniente, é só se aproximar de alguém que pode beneficiar, que pode fazer alguma coisa por ele. Se a pessoa pode fazer algo, se ela pode resolver meu problema, eu estou dentro. Se eu perceber num determinado instante que ela já deu o que tinha que dar, tchau, estou fora. Perceba como a sociedade está se tornando cada vez mais assim, cada vez mais. Tudo isso deveria ser um alerta para qualquer um de nós, porque nós, por vezes, estamos competindo com Deus, com a glória de Deus, porque nós queremos ser glorificados, e esta é uma tendência humana, carnal, uma atitude do velho homem dentro de cada um de nós. Mas o meu destaque de hoje está na pessoa de Cristo Jesus, porque olha só o que esse texto diz, que nós acabamos de ler. O texto diz, você vai ver, quando você olha a história de Jesus e você lê essas narrativas nos evangelhos, você percebe que o tempo todo o discurso de Jesus é: eu não busco a minha própria glória, eu não estou interessado em ter glória pessoal, o que eu quero é a glória de Deus. E nesse texto, Jesus diz que o Pai iria glorificá-lo, o que implica dizer que há uma ação de Deus sobre a vida de Cristo Jesus. Mas espera aí, você acabou de dizer que Deus não divide a glória dele com ninguém. Claro, Ele é Deus, e o Pai o glorifica aonde? O Pai o glorifica na obediência. Verso 23,
É chegada a hora do Filho ser glorificado. Como assim? Fazem 3 anos que esse homem está andando em vários lugares, em várias comunidades, em vários povoados, curando milhares de pessoas, distribuindo pão, ressuscitando mortos, dando vista aos cegos, libertando pessoas oprimidas. A multidão vem em cima dele, as crianças gostam dele, o povo vem ao redor dele, e Jesus olha para aquilo tudo e diz: não quer dizer nada, nada. As pessoas não estavam glorificando Jesus porque ele era Deus. As pessoas estavam glorificando um mito. Quando Jesus entra em Jerusalém, e eles colocam aqueles mantos todos pelo chão, e começam a dizer: bendito é o que vem em nome de Jesus. Jesus sabe que ele não está sendo glorificado ali, por uma consciência de que ele é Deus. Ele é um ídolo. É como se ele fosse um participante da banda dos Rolling Stones. Todo mundo quer ver, todo mundo quer tocar, é famoso, e alcançou o auge, e todo mundo quer receber uma parte do que ele pode dar, seja um pão, seja uma cura, seja a resolução de um problema. As pessoas vão por ele, porque querem as coisas dele. Não tem ninguém interessado em glorificá-lo. E nesse momento, Jesus diz: agora sim, chegou a hora do Filho ser glorificado. No quê? Na morte. Não era nos seus grandes feitos. A glória de Cristo custa muito caro. Custa o seu sacrifício na cruz do Calvário. E mais, ele diz no texto que se alguém ama a sua vida, perde a vida. O que implica dizer que o que acontece com Cristo acontece também conosco. Aliás, olhe bem para o texto. Verso 26 ele diz: se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. Para onde Jesus está indo? Para a morte, para o Calvário. Ele diz assim: quem vai me seguir? Quem vai andar comigo? Porque quem é meu servo de verdade, quem me glorifica de verdade, onde eu estiver, vai estar do meu lado. Estou do lado do Jesus famoso, do Jesus que empreende grandes maravilhas e milagres. Uau, estou ficando famoso junto com ele. Mas Isaías diz que ele vai como um cordeiro mudo para o matadouro. E que nesse momento, todos, até os seus discípulos, o abandonam. Todos o abandonam. Você entende o que é a glória de Cristo? Você o exalta como Deus e Senhor? Ou você está tão interessado no que Ele pode fazer por você que essa relação com Jesus virou uma relação meio utilitária? Aí Jesus solta mais uma expressão que nos assusta. Ele usa uma expressão do que aconteceu lá no Êxodo: quando eu for levantado, atrairei todos a mim. Como assim? Jesus, o Senhor já é famoso, Jesus. Olha, se naquela época tivesse rede social, o Senhor tinha milhares de acessos. O Senhor ia ser... A rede ia estar congestionada por causa do Senhor. Nada disso importa. Porque milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas que estão em volta de Jesus não estão ali para glorificar Jesus e para viver para a glória de Jesus. Estão ali porque querem receber dele alguma coisa. Então, o caminho da glória de Deus é diferente do caminho da glória dos homens. A glória dos homens é: eu vou avançando, eu vou disputando, eu me rivalizo com as pessoas, eu vou brigando com elas, eu vou alcançando meu espaço, eu vou criando inimizades, eu vou criando contendas, e eu vou avançando, 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 até que meu nome seja divulgado e todo mundo olhe e diga: uau, é você. O caminho da cruz é o contrário, é assim: não, se você quer ser glorificado pelo Pai, você vai negar a si mesmo,
você vai perder a sua vida, você vai detestar a sua vida nesse mundo. E Jesus diz assim: se alguém me serve, siga-me, onde eu estou, ali estará meu servo. Jesus está indo para a morte. E se alguém me servir, se alguém se conformar comigo na minha morte, expressão que Paulo vai usar mais tarde, o meu Pai vai fazer o quê? O honrará. O que é mais importante para nós? A honra que vem de Deus ou a honra que vem dos homens? Porque nós vamos ser colocados em muitas circunstâncias complexas na nossa vida. Homens são criaturas que não possuem glória pessoal. Eu espero que isso entre na minha cabeça e na sua cabeça hoje. Nós não possuímos glória pessoal, nós não possuímos brilho próprio, ou nós refletimos o brilho que vem de Deus, a glória que vem de Deus, ou nós estamos nas densas trevas. Nenhum de nós tem brilho próprio. Você entende isso ou não? Não adianta, nenhum de nós tem brilho próprio. Sim, então o que eu faço? Jesus mostra o caminho. Se o grão de trigo caindo na terra, primeiro não morrer, fica ele só. Esse é um texto incrível, porque fala da pessoa de Cristo e estabelece a linha fundamental do cristianismo. Se você não morre para si mesmo, você não produz fruto para a glória de Deus. Se eu não morrer para mim mesmo, eu não produzo fruto para a glória de Deus. Veja, isso funciona nas coisas mais simples. Esse é o texto mais importante que todos os casais deveriam meditar e pensar nele todo dia. Se marido e mulher não morrerem para si, nunca serão uma só carne. Nunca serão. Então você morre para si mesmo, você perde a sua vida, para que você seja honrado pelo seu Deus e seja abençoado por Ele. É um caminho muito estreito, é um caminho muito difícil, é uma via muito dolorosa. Quem ama a sua vida perde, aquele que odeia a sua vida nesse mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Eu tenho que rejeitar a glória humana, eu tenho que deixar de lado a opinião das pessoas, eu tenho que buscar incessantemente, com profundidade, a glória de Deus. Foi isso que aconteceu com Jesus. E Jesus é o nosso modelo absoluto. E Paulo diz assim: tenha em vocês também o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, porque ele, subsistindo na forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes se esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e reconhecido na figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Ele é Deus, Ele está na glória celestial, Ele está vestido do seu manto de glória, sentado no seu trono, e Ele abdica dessas coisas todas, Ele abre mão de tudo isso, desce onde nós estamos, nasce como nós nascemos, vive entre nós, e se sujeita, e se submete àqueles que o Pai designou para que ele se submetesse, eram seres humanos, e ele se sujeita a todos, e é obediente até a morte, e morte de cruz. Acaba aí? Não. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Não tem outro caminho. De quem nós estamos buscando a glória? A glória pessoal? A glória particular?
Estamos achando que somos além do que convém, pensando de nós além do que convém. Eu luto contra isso, irmãos, eu luto contra isso todos os dias da minha vida. Às vezes as pessoas falam, rapaz, ó, você precisa caminhar mais, ó, você precisa se impor mais, ó, você precisa... Eu não preciso de nada. Tem hora que eu quero é desaparecer para o meio do mato, virar nômade. Nômade, no meio do mato. Mas isso pode ser um desejo meu. A minha oração é, Deus, que a tua luz resplandeça através da minha vida. Que a tua glória resplandeça através de mim. Eu não quero receber das pessoas aceitação, eu não quero ficar vinculado a isso. Eu não quero receber das pessoas admiração, eu não quero ficar vinculado a isso. Isso não tem que ser importante para mim. Não interessa o que as pessoas pensam de mim, importa o que o meu Deus pensa sobre mim. Eu quero saber o que Deus pensa sobre mim. Deus pode enxergar um lado meu que ninguém aqui enxerga. Que ninguém enxerga e Ele enxerga. Então eu quero agradar ao Senhor em todas as coisas. Não quero ser admirado pelas pessoas. Eu quero que o meu Deus olhe para mim e diga, você está me honrando aí enquanto você está aí. Sobre a face da terra. Eu creio que esse é o nosso grande desafio. Varrer a autopiedade do coração. Aquela coisa de ficar manipulando as pessoas, dando um de coitado, para que as pessoas fiquem com pena e venham fazer o que nós queremos, subjugando as pessoas, manipulando as pessoas. Abandonar a inveja, não querer ter o que as pessoas têm, não querer estar onde elas estão, não querer ser o que elas são. Nada disso. Tenha em mente o seguinte, Senhor, eu pertenço ao Senhor, onde o Senhor quiser me levar, me leva. E eu prometo ao Senhor, que eu não vou me encantar, pelo menos eu vou clamar ao Senhor, que o Senhor me ajude, para que eu nunca me encante com o que os homens pensem de mim. Mas esteja sempre focado no que o Senhor quer. Aí o Senhor fala assim, mas e o que você já alcançou? Cuidado com os ciúmes. Porque você se agarra, é seu, não divide, não ajuda, não abençoa, se torna uma pessoa egoísta, começa a viver no meio de contendas, de confusões, de brigas, vai quebrando vínculos, até o momento que você se sente sozinho. Não faça isso. Não faça isso. Quando Isaías descreve Jesus, tantos anos antes, Isaías diz assim acerca dele, todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho e da sua alma, e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores ele intercedeu. Meu convite para você hoje é que você analise o seu coração, que você honestamente pergunte para você mesmo e olhe para dentro do seu coração, tentando perceber se existe dentro de você sinais de que você está vivendo para si e não para a glória de Deus. Porque se eu estiver vivendo para mim mesmo, Deus jamais vai me honrar. Eu não fui criado para ter brilho próprio. Eu fui criado para expressar a glória de Deus. Esse é o meu desafio, esse é o seu desafio. Ser honrado por Deus e não impedir que Deus cumpra todo o seu plano sobre a nossa vida e que a gente viva aqui neste mundo para a glória dEle. Esse é o nosso desafio. Eu convido você a se humilhar na presença do Deus Todo-Poderoso. Eu convido você a se arrepender e a questionar para Deus: Deus, será que eu tenho de verdade que deixar de lado? Será que a soberba está crescendo dentro de mim?
Será que eu ainda sou uma pessoa simples como no passado, na presença do Senhor, dependente, humilde? Ou me tornei uma pessoa cheia de mim, por causa do conhecimento, por causa dos passos, dos degraus que eu alcancei na vida? Me tornei uma pessoa cheia de mim? Eu quero convidar você a abandonar aos pés da cruz o narcisismo. Eu quero convidar você a parar em nome de Jesus de querer usar as pessoas como objetos em prol do seu benefício e de achar que você é mais inteligente do que elas. Eu e você não somos nada. Eu convido você a se humilhar diante do Senhor e, mediante a morte de Cristo, morrer para si mesmo e viver tão somente e inteiramente para a glória do nome de Jesus. Baixe sua cabeça, feche os seus olhos. Ouça essa canção enquanto você ora e faz dela uma oração. Às vezes nós estamos aqui o tempo todo querendo que Deus faça as coisas por nós e não percebemos que até Deus nós queremos manipular, queremos que Ele faça tudo do nosso jeito, da nossa forma. Ficamos magoados porque fizemos tantas coisas para Deus e para o reino de Deus e Ele não fez o que nós queríamos. Eu sou atacado, assolado por pensamentos desse gênero e preciso abandoná-los aos pés da cruz. Então, aí onde você está, tente visualizar a glória de Cristo Jesus, entregando-se a ela, dizendo: Deus, é isso que eu quero que a tua glória cresça onde eu estiver, eu quero que o nome de Jesus cresça onde eu estiver, eu quero diminuir e quero que a tua glória avance através de mim. Penoso trabalho e te alegrarás, povos de todas as tribos, línguas e nações, e te alegrarás, que o meu viver revele quem tu és, tão puro e santo Deus. Toma o teu lugar, que o teu coração se alegre sobre mim. Glória e honra a ti, Cordeiro Santo, todo domínio a ti, Deus poderoso, Deus poderoso. Ontem nós estávamos aqui na programação da Mocidade, conversando com os nossos jovens sobre vários questionamentos que eles mesmos levantaram, sobre tatuagem, sobre sexo fora do casamento, sobre bebida, sobre uma série de coisas. E para mim ficou muito claro essa percepção de, se nós decidirmos viver para a glória de Deus, essas coisas não vão inquietar o nosso coração, porque nós já saberemos a resposta a elas. Por que eu preciso disso para ser feliz? Eu não preciso. Eu e você precisamos da glória de Cristo sobre nós. Então eu queria fazer um convite. Se você gostaria nessa noite de dizer assim: Deus, eu quero abrir mão da minha glória pessoal. Eu quero que a glória de Cristo Jesus avance por meio da minha vida. Eu quero ser honrado pelo Senhor. Eu quero me conformar com o Senhor na tua morte. Eu quero negar a minha própria vida. Eu quero tomar a minha cruz. Eu quero seguir a Cristo.
Eu quero abrir mão de mim e quero ser um instrumento para a tua glória. Se você gostaria de colocar seu coração diante de Deus, fica de pé onde você estiver, dizendo: é isso que eu quero. Eu quero viver para a glória do Senhor. Quero viver inteiramente para a glória do Senhor. Mais nada. Eu não quero viver para mim mesmo. Eu quero que a tua glória avance por meio da minha experiência e daquilo que o Senhor tem colocado nas minhas mãos. Tudo que eu sou, tudo que eu tenho, tudo que eu sei fazer, toda a minha inteligência, todas as experiências que eu tive, tudo eu quero entregar nas tuas mãos. E eu quero viver para a glória do Senhor. Diga isso para Deus agora. Senhor, contempla o coração de cada um que aqui está. Senhor, contempla o coração de cada um de nós. Nós ouvimos a tua palavra, Senhor, e nós entendemos a seriedade e o compromisso da tua verdade, e nos apegamos a ela e declaramos diante do Senhor: nós queremos viver para a tua glória, Senhor. Não queremos ter brilho próprio, não podemos ter brilho próprio, somos incapazes totalmente, mas nós queremos ser espelhos da manifestação do Senhor neste mundo, Senhor. Por isso pedimos ao Senhor que a tua glória avance por meio da nossa vida, que a nossa glória seja viver em obediência ao Senhor, que a nossa glória seja ouvir a tua palavra e abraçá-la com o nosso coração e colocar em prática o que temos aprendido. Que a tua glória, Senhor, seja viver neste mundo como verdadeiros adoradores, não cheio de aparatos, não cheio de justiça própria, não cheio de coisas desnecessárias que permanecerão aqui, mas ajuda-nos a entender que a relação com o Senhor é algo simples, que tem que ser vivido em sinceridade, em amor e em perfeita adoração diante do Senhor, Pai. E abençoa o teu povo, Senhor, que nada neste mundo seja mais importante do que a glória do Senhor, que nada nesse mundo seja mais importante do que honrar ao Senhor com a nossa vida e com a nossa experiência. Por isso nós continuamos cantando e exaltando o seu nome. Glória e honra a ti, Cordeiro Santo, Cordeiro Santo, todo domínio de Deus, Deus poderoso, Deus poderoso. Eu queria desafiar a igreja toda a levantar sua mão e a cantar com todo o coração. Vamos fazer esse lugar tremer com as nossas vozes. Vamos honrar e declarar aqui que o nome de Jesus é honrado entre nós. Todo domínio a ti, Deus poderoso. As vozes declaram: glória e honra, glória e honra. Todo domínio, Deus poderoso, Deus poderoso. Mais uma vez, glória e honra, glória e honra a ti, Cordeiro Santo, Cordeiro Santo, todo domínio a ti, Deus poderoso. A última vez, vamos declarar. Com todo o coração. Glória e honra A ti, Senhor, Cordeiro Santo, Cordeiro Santo de Deus, todo domínio a ti, Deus poderoso, Deus poderoso. Derrame o seu coração na presença de Jesus e adore o seu nome agora. Adore o nome de Cristo Jesus. Diga a Ele: Senhor, eu quero exaltar a glória do Senhor. O Senhor merece glória, honra e louvor neste lugar. Tu és o Senhor da igreja,
Tu és o Senhor das nossas vidas, Tu és o Senhor da história, Tu és o Senhor do universo, Tu controlas todas as coisas, Tu és Deus acima de todas as coisas. E nós queremos que a Tua glória seja esparramada por meio de nós, por meio da nossa história, da nossa vida, da nossa experiência, desta igreja. Usa esta igreja, Senhor, para que a glória do Senhor seja expandida sobre a face da terra, Senhor. Abençoa o Teu povo que aqui está, glorifica entre nós o Teu nome, Senhor, e que Teu amor, a graça infinita de Jesus e a perfeita comunhão do Espírito seja derramada sobre todos para a glória do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Deus te abençoe, vamos em paz, uma boa semana para todos, viva para a glória do Senhor.